Episódio 62 e hoje a gente tem Jesus num encontro muito significativo com um homem que a gente não tem o nome dele aqui, mas ele é simplesmente chamado de o jovem rico. Tá lá em Marcos 10, versículos 17 a 22. E a gente vê então esse homem, que é um jovem muito rico, que vai até Jesus e pergunta para Jesus: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" A pergunta desse jovem é bem significativa porque a gente entende ao longo dessa discussão que ele era um judeu e um judeu bem, digamos assim, um judeu bem bom. Ele era um judeu que seguia todas as regras dos judeus. Então, ele vai para Jesus e faz essa pergunta e existem algumas hipóteses do porquê ele vai a Jesus e pergunta isso. A primeira hipótese é ele só queria uma confirmação de que ele estava fazendo tudo certo. E a segunda hipótese é de que alguma coisa no coração dele dizia que o que ele fazia não era suficiente. Jesus, então, rebate, ou responde essa pergunta dele, justamente dando para ele um checklist, dando todos os mandamentos. Você sabe quais são os mandamentos? Tal, 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 tal. E o jovem rico responde: eu já cumpro todos esses mandamentos. Uma coisa que é bem significativa é que tem um mandamento que Jesus não inclui nessa lista, que é: não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes a gente encara esse mandamento como: eu não vou adorar outras coisas, eu não vou prestar culto a outras coisas ou a outras divindades que não Deus. Mas nesse texto aqui a gente descobre que, na verdade, essa definição de deuses do texto é muito maior do que a gente poderia imaginar à primeira vista. Jesus, então, depois que ele fala que ele já cumpriu tudo, ele vai lá no cerne da questão e ele mostra para o jovem rico, sem citar o mandamento do não terás outros deuses diante de mim, mas ele mostra para o jovem rico qual é o Deus que está ocupando o coração dele. E é justamente as riquezas, porque Jesus vai lá no cerne da questão e fala: vende tudo que você tem, dá para os pobres e segue-me. E, infelizmente, o final da história não é um bom final, porque fala que aquele jovem, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Essa discussão me lembra sobre a discussão do divórcio, por exemplo, onde os fariseus estavam ali muito interessados num checklist que eles tinham que seguir e muito pouco interessados de verdade nos princípios e na lógica do reino de Deus. E a mesma coisa acontece aqui de novo agora com o jovem rico. O jovem rico tinha o checklist e ele era muito bom em seguir esse checklist, mas ele estava muito longe da essência do reino de Deus. E ele se sentiu incomodado de alguma forma e foi até Jesus justamente para falar sobre isso. E é muito fácil eu virar e falar e condenar esse jovem porque ele não teve coragem de vender todos os seus bens e dar aos pobres. Por que é muito fácil que eu fale isso? Primeiro, porque eu não tenho muitos bens, então Deus nunca pediria isso de mim. E segundo, porque eu não estava ali naquela situação. Mas a bem da verdade é que todos nós somos jovem rico em algum ponto da nossa vida. Jesus não pede para todas as pessoas as mesmas coisas. Por exemplo, a gente tem lá no livro de João a história dele com Nicodemos. Nicodemos era muito rico e Jesus não pede para Nicodemos se livrar de seus pertences. Jairo, que a gente já viu que Jesus curou a filha dele, também era o líder da sinagoga, um homem influente, e Jesus não pede isso dele, provavelmente porque aquelas coisas não eram deuses em seu coração. Então isso mostra que cada pessoa tem o seu Deus diferente. E Jesus, então, nos convida para abandonar esses deuses que fazem parte da nossa vida. Então, antes de condenar o jovem rico, eu preciso pensar 10.000 vezes quais são os deuses da minha vida. Quais são as coisas, ou pessoas, ou ideias, desejos, que se Jesus pedisse para eu abrir mão deles, porque eles me atrapalham de segui-lo, se eu realmente teria coragem de fazer isso. O convite que Jesus fez para o jovem rico é um convite para todos nós. A gente só precisa, com a ajuda dele, identificar quais são os deuses e as riquezas que nós temos dificuldade de abrir mão. E ele não pede para a gente fazer isso só porque ele quer que a gente faça ou de forma arbitrária. Ele faz isso porque ele sabe que essas coisas nos impedem de viver a plenitude do reino. Então, o meu convite hoje é para que todos nós paremos um pouquinho e pensemos em oração, a gente possa pedir para que Deus nos mostre quais são os deuses da nossa vida que nós temos tanta dificuldade de abandonar em nome do reino.